A Última Ceia, uma das imagens mais emblemáticas da tradição cristã, reproduzida em pinturas renascentistas, vitrais de igrejas, encenações de Páscoa e filmes sobre a vida de Jesus. Quase todo mundo já viu, ou pelo menos imagina, a famosa cena: Jesus no centro de uma longa mesa de pedra, rodeado pelos seus 12 discípulos, em um salão silencioso e iluminado por candelabros. Ele ergue o pão e o parte. Ele ergue o cálice e compartilha. Uma atmosfera sagrada envolve tudo. Mas, será que foi mesmo assim? A resposta pode surpreender. A história que conhecemos da Última Ceia foi moldada ao longo dos séculos por interesses teológicos, políticos e institucionais. O que sobrou para nós não é necessariamente um registro literal do que aconteceu, mas uma versão cuidadosamente editada, simplificada e simbólica, adaptada para sustentar uma doutrina e reforçar a autoridade de uma instituição, a Igreja. Ao contrário do que se pensa, os evangelhos não oferecem um relato unificado e direto da Última Ceia. Na verdade, há diferenças notáveis entre os textos. E mais, há elementos ausentes, silêncios estranhos e figuras que parecem ter sido deliberadamente apagadas da cena. Comecemos pela base. O que dizem os evangelhos? Nos textos de Marcos, Mateus e Lucas, os chamados evangelhos sinópticos, a Última Ceia é descrita como uma refeição pascal, o Seder, tradicional celebração judaica que marca a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Nessa ocasião, Jesus, como judeu devoto, partilha a refeição com seus discípulos e introduz um novo simbolismo. O pão representa seu corpo, o vinho representa seu sangue. É nesse momento que surge o que conhecemos como a Eucaristia, ou Santa Ceia, ritual que se tornaria central para o cristianismo. Por outro lado, o Evangelho de João apresenta uma versão bem diferente. Nele, a ceia ocorre antes da Páscoa, ou seja, Jesus morre no exato momento em que os cordeiros pascais são sacrificados no templo. Coincidência? Não. É um detalhe teologicamente poderoso. João quer associar Jesus diretamente ao cordeiro sacrificado, elevando sua morte a um ato ritual, não apenas político. Mas essa diferença cronológica lança dúvidas sobre a natureza do evento. Foi uma ceia pascal? Foi um jantar comum? Ou foi algo ainda mais profundo, mais simbólico? A maior parte dos fiéis, ao longo dos séculos, não foi exposta a essas diferenças. O catecismo simplificou tudo. A tradição padronizou. O que restou foi a versão litúrgica. Jesus instituiu a comunhão e anunciou sua morte, traído por Judas e abandonado pelos demais. Mas a realidade dos textos é mais rica e mais enigmática. Além disso, há uma questão pouco explorada. Quem estava realmente presente? A narrativa tradicional insiste que havia apenas os 12 apóstolos. No entanto, outras fontes, como os evangelhos gnósticos e até textos rabínicos, sugerem que mulheres também acompanhavam Jesus em seus momentos mais íntimos, especialmente Maria Madalena. Então, por que elas estariam ausentes da Última Ceia? Um momento tão decisivo. Seria plausível pensar que Jesus, que quebrou tantos tabus sociais ao falar com samaritanas, tocar leprosos, andar com cobradores de impostos e curar no sábado, de repente restringiria sua ceia final a um grupo exclusivamente masculino? A resposta parece óbvia. E, no entanto, ao longo dos séculos, essa possibilidade foi sistematicamente ignorada, ou melhor, apagada. Outro ponto de reflexão está na própria simbologia do pão e do vinho. Será que Jesus realmente quis que esses elementos fossem interpretados literalmente como carne e sangue? Ou seriam metáforas profundas sobre o ego e a consciência? Muitos estudiosos defendem que, em sua origem, o ato de partir o pão era um gesto de unidade, e não de sacrifício, que o vinho representava a alegria da comunhão espiritual e não um anúncio fúnebre. Há também o mistério da disposição da ceia. A imagem popularizada por Leonardo da Vinci, com Jesus no centro e os discípulos alinhados lateralmente, não corresponde à realidade histórica. Os judeus da época comiam recostados em almofadas, em mesas em forma de U, chamadas de triclinium. Isso muda totalmente a percepção do evento. Jesus não estava em um trono no centro, mas misturado entre os seus,
em um gesto de igualdade. O simbolismo por trás disso é poderoso. Ele não queria ser adorado, mas compreendido. Esse tipo de interpretação muda tudo. Quando passamos a questionar o que nos foi ensinado, começamos a perceber que a última ceia não foi um simples jantar com despedidas dramáticas. Foi um momento de revelação espiritual, um portal entre o mundo físico e o divino, carregado de símbolos e significados que vão muito além do que os olhos podem ver. Mas por que essas nuances foram abandonadas? A resposta se revela quando estudamos a formação dos dogmas. A Igreja, ao institucionalizar a fé cristã, precisava de clareza, controle e repetição, rituais simples e compreensíveis. Assim, transformou o gesto íntimo e libertador de Jesus em um sacramento obrigatório. Em vez de um convite à busca interior, a ceia se tornou um ritual externo. Em vez de transformação, obediência. Portanto, o que achamos que sabemos sobre a última ceia pode ser apenas a superfície. Por trás da imagem congelada no tempo, existe uma verdade mais complexa, mais humana e, paradoxalmente, mais divina. Uma ceia de sabedoria, não de silêncio, de revelação, não de dogma, de liberdade e não de submissão. E é isso que vamos continuar explorando a partir do próximo capítulo. As contradições entre os evangelhos e os segredos escondidos nas entrelinhas, o que foi dito e, principalmente, o que foi deliberadamente deixado de fora. Quando abrimos o Novo Testamento, temos a impressão de que os 4 evangelhos contam uma mesma história, com variações suaves. Mas essa é uma ilusão cuidadosamente construída. Na realidade, os evangelhos apresentam diferenças substanciais, especialmente quando se trata da última ceia e dos acontecimentos que a cercam. E são essas diferenças que começam a levantar o véu sobre o que foi ocultado. Vamos começar com a cronologia. Em Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinópticos, a última ceia acontece claramente como parte da celebração da Páscoa judaica. O próprio Jesus envia os discípulos para preparar a refeição da Páscoa. Marcos 14:12. Ele está consciente de que aquela será sua última noite antes da prisão e aproveita para partilhar o pão e o vinho como símbolos do que viria a seguir. Mas quando abrimos o Evangelho de João, tudo muda. João descreve a ceia como ocorrendo um dia antes da Páscoa, deixando claro que a crucificação de Jesus ocorre no momento exato em que os cordeiros pascais eram sacrificados no templo. Isso não é coincidência. João quer mostrar que Jesus é o novo cordeiro pascal, substituindo o ritual antigo por uma nova aliança. Essa diferença de datas pode parecer um detalhe técnico, mas na verdade é teologicamente carregada e levanta uma pergunta incômoda. Quem está certo? Jesus celebrou ou não a Páscoa com seus discípulos? Ele morreu antes ou depois da ceia pascal? Historicamente, os estudiosos não chegaram a um consenso. Alguns defendem que João alterou a cronologia deliberadamente para reforçar a teologia do sacrifício. Outros acreditam que os sinópticos quiseram mostrar Jesus como um judeu que respeitava as tradições. Seja como for, essa discrepância mostra algo muito importante. Os evangelhos não são registros jornalísticos, são narrativas construídas com objetivos simbólicos, espirituais e políticos, e essa constatação muda tudo. As diferenças não se limitam à cronologia. Vejamos o conteúdo da ceia. Em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus diz claramente: "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue." Mateus 26, 26, 28. É aqui que nasce o ritual da Eucaristia, a base de toda a missa católica. Mas no Evangelho de João, essas palavras nunca são ditas. Em vez disso, João dedica vários capítulos a discursos longos e enigmáticos de Jesus, falando sobre o amor, a unidade com o Pai, o Espírito da verdade. Em nenhum momento Jesus institui a Eucaristia, nem faz referência ao pão como seu corpo ou ao vinho como seu sangue. Estranho, não? É como se houvesse duas versões do mesmo evento, com ênfases completamente distintas. Uma focada no ritual visível, outra na transformação interior. E não para por aí. Nos evangelhos sinópticos, a figura de Judas Iscariotes é tratada como o traidor por excelência. Durante a ceia, Jesus anuncia que um dos presentes irá traí-lo, e todos se espantam.
A atmosfera é tensa, dramática. Jesus identifica o traidor de forma sutil, aquele que come comigo no mesmo prato. Judas sai logo depois, mas no Evangelho de João, o tom muda de forma curiosa. Em João 13:27, Jesus entrega um pedaço de pão a Judas e diz: "O que tens para fazer, faze-o depressa." Não há surpresa, nem indignação. É como se Jesus estivesse autorizando ou até orquestrando a traição. Essa nuance muda a interpretação de Judas, de traidor maldito para instrumento necessário do plano divino. Inclusive, no apócrifo Evangelho de Judas, descoberto no século XXI, o próprio Jesus revela a Judas que ele é o único que compreendeu sua missão verdadeira e que a traição seria parte essencial para libertar o Cristo interior do corpo material. Esse evangelho foi condenado como heresia, mas sua existência mostra que a figura de Judas era bem mais complexa do que nos contaram. E o que dizer dos participantes da ceia? Os evangelhos canônicos afirmam que Jesus estava com os 12 apóstolos, mas não detalham o ambiente, nem mencionam outras pessoas. Entretanto, nos evangelhos gnósticos e em tradições alternativas, há indicações de que Maria Madalena e outras mulheres estavam presentes e tinham papel ativo na comunidade dos seguidores de Jesus. A ausência delas nos textos canônicos levanta sérias questões sobre censura e apagamento histórico. Aliás, quem decidiu quais evangelhos seriam canônicos e quais seriam heréticos? Esse processo ocorreu séculos depois dos eventos originais, principalmente no Concílio de Nicéia, 325 d.C., e através das ações do bispo Atanásio de Alexandria, no século IV. Os textos que contrariavam a teologia oficial foram descartados, queimados ou rotulados como perigosos. Ou seja, houve uma curadoria da verdade. Voltando à última ceia, é cada vez mais claro que ela não foi apenas uma refeição, nem tampouco um ritual simples. Era um momento carregado de intenção espiritual, tensão emocional e simbolismo profundo. Cada evangelho escolheu retratar essa cena com uma lente diferente, e é exatamente nas diferenças que encontramos pistas sobre o que foi modificado, omitido ou reinterpretado. Portanto, ao invés de perguntar qual evangelho está certo, talvez devêssemos perguntar o que cada evangelho queria nos dizer. O que estava em jogo em cada narrativa? Quais verdades espirituais estavam sendo reveladas ou ocultadas? O que fica claro é que os evangelhos não são janelas transparentes para o passado. São espelhos esculpidos por mãos humanas, refletindo esperanças, medos, visões e disputas de poder. E entender isso é o primeiro passo para descobrir a verdadeira história da última ceia, e por que ela continua sendo uma chave para o mistério espiritual mais profundo da humanidade. O que aconteceria se te dissessem que a última ceia não foi apenas uma refeição simbólica, mas um ritual secreto de iniciação espiritual? E se o verdadeiro significado por trás do pão e do vinho não fosse a morte de Jesus, mas o renascimento da consciência humana? Para compreender isso, precisamos sair dos limites do dogma e mergulhar no universo da gnose, um movimento espiritual poderoso e silenciado pela história oficial, mas que guarda chaves surpreendentes sobre o que realmente aconteceu naquela noite misteriosa. A palavra gnose vem do grego gnosis, que significa conhecimento, mas não é um conhecimento comum. É um saber interior, intuitivo, que não pode ser transmitido por palavras, apenas reconhecido no íntimo do ser. Para os gnósticos, Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião ou morrer pelos pecados da humanidade. Ele veio para ensinar o caminho da iluminação, despertando em cada pessoa a centelha divina esquecida. Nesse contexto, a última ceia não foi um jantar de despedida, mas sim um ato místico, um rito secreto de transmissão da gnose. O pão e o vinho eram símbolos do corpo espiritual e do sangue da sabedoria. Partilhar o pão significava quebrar o ego. Beber o vinho era fundir-se com a consciência superior. Enquanto a Igreja transformou a ceia em um ritual externo, a Eucaristia, os gnósticos viam ali um convite para uma transformação interna, uma jornada de autoconhecimento profundo. Diversos textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, revelam detalhes surpreendentes. No Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus diz:
Aquele que beber da minha boca será como eu, e eu serei como ele, e as coisas ocultas serão reveladas a ele. Esse tipo de linguagem não aparece nos evangelhos canônicos. Aqui, Jesus fala como um mestre iniciático que compartilha sabedoria codificada com seus discípulos mais próximos. Na última ceia, segundo a tradição gnóstica, Jesus teria passado ensinamentos não registrados nos evangelhos oficiais, revelações que somente alguns poucos estavam preparados para ouvir. Era um momento de transmissão espiritual direta, uma passagem de tocha, da luz do Mestre para os corações dos discípulos. Essa ideia de ensinamentos secretos era comum nas escolas de mistério da antiguidade, como as tradições egípcias, pitagóricas e essênias. Muitos estudiosos acreditam que Jesus estava ligado ou influenciado por essas tradições, e que sua missão era despertar a consciência através de símbolos e parábolas, não fundar um sistema religioso fixo. Na tradição esotérica, o pão representa a substância da vida, a matéria. É o corpo que precisa ser purificado. Já o vinho representa o espírito, a alma em movimento, o sangue da transformação. Ao dizer, "Este é o meu corpo e este é o meu sangue", Jesus estava falando em metáforas alquímicas. Ele não estava fundando um ritual litúrgico, mas revelando o segredo da transmutação. O corpo precisa ser partido, ou seja, o ego precisa morrer, e o espírito precisa ser derramado, ou seja, compartilhado com o mundo. É exatamente essa leitura simbólica que foi suprimida pela Igreja. Transformar pão e vinho em carne e sangue, literalmente, é interpretar o símbolo de forma materialista, o que os gnósticos chamavam de erro dos cegos. Para eles, o verdadeiro alimento não era físico, mas espiritual, e só quem tivesse olhos para ver, como dizia o próprio Jesus, poderia compreender. Outro elemento fundamental ocultado na ceia é a presença e o papel de Maria Madalena. Nos evangelhos gnósticos, especialmente no Evangelho de Filipe e no Evangelho de Maria, ela é retratada como a discípula mais próxima de Jesus, não apenas no sentido emocional, mas espiritual. O Evangelho de Filipe diz que Jesus a amava mais do que a todos os outros discípulos e que ele a beijava frequentemente na boca. Isso chocou os teólogos tradicionais, mas os gnósticos sabiam o que isso significava. Não se trata de romance carnal, mas de troca de sopro vital, de pneuma, o espírito. Maria Madalena teria recebido ensinamentos especiais, secretos, que a tornaram portadora da verdadeira gnose. Ela representa o sagrado feminino, o princípio da intuição, da receptividade, da conexão direta com o divino. Sua exclusão dos relatos da última ceia não foi um acaso, foi um ato deliberado de apagamento de um arquétipo espiritual poderoso. Assim, quando os discípulos partilharam o pão e o vinho naquela noite, eles não estavam apenas realizando um gesto de comunhão, eles estavam sendo iniciados, recebendo códigos espirituais, abrindo portais de percepção, ultrapassando os véus da matéria. Era o começo de uma nova consciência. Jesus sabia que o corpo físico pereceria, mas o ensinamento, a gnose, continuaria viva em cada um deles. A ceia era, na verdade, uma cerimônia de passagem, não da vida para a morte, mas da ignorância para o despertar. A pergunta inevitável surge: se tudo isso é tão profundo, por que foi escondido? Simples, porque a gnose liberta, e a liberdade espiritual assusta qualquer estrutura de poder. A Igreja não podia permitir que os fiéis acreditassem que podiam acessar Deus por si mesmos, sem padres, sem rituais obrigatórios, sem dogmas. Por isso, os evangelhos gnósticos foram rotulados de heréticos, queimados, enterrados e esquecidos por quase 2000 anos. Mas não para sempre. Quando olhamos para a última ceia, através dos olhos da gnose, tudo muda. O foco não está no sacrifício, mas na transformação. Não está na culpa, mas na luz interior. Não é sobre adorar Jesus, mas sobre ser como Jesus, alcançar o Cristo interior que habita em cada ser humano desperto. Essa é a verdadeira ceia que nunca terminou. Ela continua, invisivelmente, acontecendo em todos aqueles que ousam buscar, quebrar o pão do ego e beber do vinho da sabedoria. Quando se pensa na última ceia, visualizamos Jesus cercado pelos 12 apóstolos, todos homens.
Essa imagem, consagrada por séculos de doutrinas e reforçada por obras como a célebre pintura de Leonardo da Vinci, tornou-se um símbolo incontestável. Mas o que aconteceria se disséssemos que essa cena está incompleta, que uma das figuras mais importantes, talvez a mais importante, foi deliberadamente apagada da narrativa oficial? Estamos falando de Maria Madalena. Durante séculos, ela foi retratada como pecadora, prostituta arrependida, figurante nos bastidores da vida de Jesus. Mas documentos antigos, especialmente os textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, pintam um quadro totalmente diferente. Nessas fontes, Maria Madalena surge como a discípula mais próxima de Jesus, sua confidente, a única capaz de compreender plenamente seus ensinamentos. Uma iniciada, uma mestra, uma igual. E isso muda absolutamente tudo sobre a última ceia. Os evangelhos canônicos não mencionam explicitamente mulheres presentes na ceia, mas também não afirmam que só havia homens. O que sabemos é que Maria Madalena estava com Jesus em momentos-chave, na crucificação, no sepultamento e na ressurreição. Ela foi a primeira a vê-lo ressuscitado, um detalhe que, se pensarmos bem, não teria sido incluído num texto patriarcal, a menos que fosse impossível de ignorar. Se ela estava presente nos momentos mais sagrados, por que não estaria também na ceia? Afinal, ela era parte do círculo íntimo de seguidores, reconhecida até por rivais como Pedro, como veremos. No Evangelho de Maria, um texto gnóstico poderoso e rejeitado pelos concílios oficiais, vemos uma cena impressionante. Após a ascensão de Jesus, os discípulos estão confusos. É Maria Madalena quem se levanta e começa a explicar os ensinamentos secretos que Jesus confiou apenas a ela. Pedro, incomodado, questiona: será que o mestre falou com uma mulher em segredo e não conosco? Essa passagem revela duas coisas. Primeiro, Maria era detentora de uma gnose que os demais não tinham. Segundo, havia ciúme, disputa, tensão e provavelmente um conflito interno sobre o papel da mulher na nova fé. A igreja, mais tarde, herdaria o lado de Pedro, institucional, masculino e hierárquico, e faria tudo para apagar a linhagem espiritual que passava por Madalena, intuitiva, libertadora, feminina e perigosa para o controle eclesiástico. Agora, voltemos à famosa pintura de Leonardo da Vinci. À direita de Jesus, do ponto de vista do observador, está uma figura jovem de traços suaves, cabelos longos, semblante delicado. Por séculos, foi tida como o apóstolo João. Mas muitos estudiosos e observadores mais atentos começaram a questionar: por que João parece uma mulher? Teorias mais ousadas, como as popularizadas por obras como O Código da Vinci, de Dan Brown, sugerem que Leonardo escondeu ali, em plena vista, a presença de Maria Madalena. Como artista da Renascença e conhecedor de mistérios esotéricos, Leonardo teria representado uma verdade simbólica que os dogmas da Igreja tentaram ocultar. Embora a teoria seja controversa, o debate que ela levanta é essencial. Por que uma mulher tão presente na vida de Jesus foi quase totalmente excluída da cena mais simbólica da cristandade? O apagamento de Maria Madalena faz parte de um fenômeno maior: a supressão do sagrado feminino nas tradições religiosas ocidentais. O cristianismo, ao se institucionalizar em Roma, herdou a lógica patriarcal do império. Tudo o que evocava o feminino, a intuição, o mistério, a receptividade, a força interior, foi diminuído ou demonizado. Maria Madalena, que nos textos gnósticos era chamada de aquela que sabe tudo, se tornou a prostituta arrependida. Um rebaixamento brutal, construído propositalmente a partir de interpretações erradas de textos como Lucas 7, onde uma mulher pecadora unge os pés de Jesus, que não é identificada como Madalena, mas foi associada a ela por tradição. Ao apagar o papel dela, a Igreja não apenas silenciou uma mulher, silenciou um princípio inteiro: o da gnose intuitiva, o da sabedoria interior, o do amor como o caminho direto para o divino. Algumas tradições ocultas, como as do catarismo, dos templários e das escolas herméticas, preservaram a ideia de que Maria Madalena carregava uma linhagem espiritual única. Em algumas versões mais ousadas, ela teria sido companheira de Jesus e juntos
eles formaram uma união sagrada, o casamento alquímico entre o princípio masculino, Logos, e o feminino, Sofia. Essa união não era carnal, mas simbólica, o equilíbrio perfeito de forças espirituais. Uma ceia com Maria Madalena ao lado de Jesus seria, então, o ponto culminante dessa união sagrada, um ritual que selava o nascimento de uma nova consciência, onde o Cristo e a Sofia se unificavam. Nos tempos atuais, a figura de Maria Madalena tem sido redescoberta, não mais como a mulher caída, mas como a apóstola dos apóstolos, a guardião da gnose, a sacerdotisa do divino feminino. Seu nome, outrora sussurrado com vergonha, agora é celebrado por buscadores espirituais do mundo todo. A ceia, quando olhada com novos olhos, deixa de ser um jantar entre homens e se transforma num círculo sagrado de almas, onde o feminino e o masculino dançam em equilíbrio, onde não há hierarquia, mas comunhão de consciências. Se Maria Madalena foi ocultada da última ceia, o que mais foi removido? O que mais foi reescrito, editado, silenciado? A verdade é que, quando permitimos que vozes esquecidas voltem a falar, revelações surgem. E talvez o que chamamos de heresia seja apenas a verdade ainda não revelada, a verdade que assusta porque liberta. E se a última ceia não foi o fim, mas o início da transmissão da sabedoria eterna, então Madalena foi a primeira mensageira dessa nova era. Aquela que, ao invés de comer calada, bebeu da fonte da sabedoria diretamente dos lábios do Mestre. A pergunta inevitável, depois de tantos indícios e símbolos ignorados, é direta. Por que a Igreja ocultou tanta coisa sobre a última ceia? Por que silenciaram Maria Madalena? Por que simplificaram o gesto do pão e do vinho? Por que transformaram um possível rito de iniciação em um ritual litúrgico frio, repetitivo e controlado? A resposta é simples, embora desconfortável. Controle. Controle da narrativa, da fé, da experiência espiritual do indivíduo. E para alcançar esse controle, foi preciso apagar, silenciar, distorcer, até que restasse apenas uma versão da história, a oficial. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, o cristianismo era diverso, plural, vivo. Havia inúmeras comunidades com diferentes visões sobre quem era Jesus, o que ele ensinava e o que significava segui-lo. Os seguidores gnósticos falavam em despertar interior. Os judaico-cristãos ainda mantinham as tradições da Torá. E havia até os que viam Jesus como um espírito de luz, não como um homem crucificado. Esse caos espiritual, ou melhor, essa liberdade, era incompatível com o que viria a seguir. O cristianismo se tornando religião do Império Romano. Quando Constantino legalizou o cristianismo no século IV e posteriormente o transformou na religião oficial do Império, uma nova lógica se impôs: unidade doutrinária. Para governar, era preciso que todos crescem na mesma coisa. E isso significava definir, excluir, organizar, canonizar e, acima de tudo, ocultar tudo que não servia à nova estrutura de poder. A última ceia, assim como todo o ministério de Jesus, passou por um filtro que eliminava o místico, o simbólico, o feminino e o esotérico. Em seu lugar surgia uma narrativa limpa, racional e, acima de tudo, hierárquica. Nesse processo de institucionalização, os textos considerados perigosos foram banidos. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Judas e tantos outros foram excluídos do cânon. E não foi por falta de autenticidade histórica, mas por ameaçarem a estrutura de poder que se construía. Esses evangelhos falavam de uma experiência direta com o divino, de um Cristo interior, de que a verdade não precisava de templos nem sacerdotes, apenas de silêncio, busca e consciência. Isso era intolerável para uma igreja que precisava de intermediação entre o fiel e Deus, e que se colocava como a única ponte legítima. E o que fizeram com a ceia? Reduziram-na a uma liturgia dominical. O pão e o vinho, que nos textos gnósticos representavam a quebra do ego e o despertar da alma, se tornaram literalmente carne e sangue, no dogma da transubstanciação. O mistério se tornou mágica. A metáfora virou dogma. A busca espiritual foi substituída por um ritual obrigatório, supervisionado por um sacerdote. No Concílio de Nicéia, 325 d.C.,
Sob a autoridade do imperador Constantino, foram definidos os pilares do cristianismo imperial. Jesus foi proclamado Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A natureza trinitária de Deus foi fixada, e os evangelhos gnósticos foram oficialmente rejeitados. A partir daí, tudo que não se encaixava na nova narrativa passou a ser considerado heresia. Com o tempo, a perseguição aos hereges se intensificou. Milhares foram mortos por acreditar em visões alternativas de Jesus, muitas das quais mais próximas da espiritualidade viva dos primeiros cristãos do que a fé institucionalizada que conhecemos hoje. A última ceia, nesse processo, foi ressignificada. Seu aspecto iniciático foi apagado. O gesto de partir o pão deixou de ser um símbolo de comunhão espiritual e passou a ser um dogma sacramental fechado, reservado aos que aceitassem a doutrina da Igreja. A chave da liberdade espiritual foi trancada, e a Igreja guardou a chave. A ocultação da verdade sobre a última ceia não é apenas uma questão histórica. Ela tem implicações profundas para a espiritualidade moderna. Quando acreditamos que só podemos nos conectar ao divino por meio de rituais exteriores, nos tornamos dependentes. Quando acreditamos que a salvação só vem através de uma instituição, perdemos o senso de que o divino já habita em nós. A última ceia, em sua versão original, como nos revelam os evangelhos gnósticos, era um convite ao despertar, uma abertura de consciência. Jesus não queria fundar uma religião, queria acender a chama da gnose em cada coração humano, e aqueles que estavam com ele naquela ceia, talvez Madalena entre eles, foram os primeiros a receber essa tocha. O que a Igreja ocultou não foi apenas uma personagem ou um símbolo, foi o chamado à liberdade interior. Ao apagar o papel de Madalena, distorcer o significado do pão e do vinho e silenciar os ensinamentos gnósticos, o que se perdeu foi a chave para o reino dos céus dentro de cada um de nós. Mas a boa notícia é, essa verdade não foi destruída, apenas adormecida, está viva nas entrelinhas dos textos antigos, está escondida nas pinturas, nas tradições esquecidas, nos rituais simples e silenciosos. E mais do que tudo, ela está dentro de você. A última ceia é um arquétipo, uma lembrança de que há uma mesa posta no interior de cada alma, que há um pão a ser partido, o ego, um vinho a ser bebido, a consciência, e que todos estão convidados, não por merecimento, mas por natureza. O que a Igreja ocultou, agora pode ser redescoberto, mas é preciso coragem para ver além das formas. É preciso quebrar o pão com as próprias mãos e ouvir no silêncio do coração aquilo que nunca foi dito em palavras, mas que sempre esteve presente. Faça isto em memória de mim. Não como repetição cega, mas como o renascimento da verdade dentro de si. Quando ouvimos falar em última ceia, imaginamos um momento fixo no tempo, uma noite há mais de 2000 anos, dentro de uma casa em Jerusalém, com Jesus e seus discípulos sentados à mesa. Uma despedida, uma cerimônia final, um ritual congelado na memória da tradição. Mas e se essa imagem estiver profundamente incompleta? E se a ceia não foi a última, mas a primeira de muitas? E se ela nunca teve a intenção de terminar? Essa é a provocação que nos leva a compreender que a última ceia, em sua essência mais profunda, nunca acabou. Diferente do tempo cronológico, linear, progressivo, que vai do nascimento à morte, o tempo espiritual é cíclico, eterno, simbólico. Quando Jesus partilha o pão e o vinho, ele não está apenas marcando o fim de sua jornada terrestre. Ele está ativando um arquétipo, um padrão de consciência que se repete sempre que alguém desperta. A ceia não foi só um evento, foi um modelo espiritual. Sempre que duas ou mais pessoas se reúnem com o coração aberto para partilhar sabedoria, alimento e presença, a ceia acontece de novo. Sempre que alguém decide olhar para dentro, reconhecer sua luz, transcender seu ego e unir-se ao todo, ela é reencenada em silêncio. Jesus disse, "Fazei isto em memória de mim." Mas essa memória não é uma lembrança nostálgica, é uma lembrança ativa, um chamado constante ao despertar. Mais do que um jantar ou um ritual litúrgico, a ceia é um estado de consciência, um ponto de encontro entre o humano e o divino. É o momento em que o pão do ego é partido e o vinho da sabedoria é sorvido.
É quando a alma senta-se à mesa com sua própria essência. Esse estado pode ser acessado a qualquer momento, por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você pode estar em silêncio, com os olhos fechados, ou diante de um amigo verdadeiro, ou caminhando na natureza. O cenário não importa. Quando há abertura, entrega e presença, a ceia se revela. O verdadeiro altar é o coração. O cálice é a mente limpa. E o pão é a sua própria vida, que precisa ser compartilhada para se tornar sagrada. Ao contrário do que nos ensinaram, Jesus não deixou herdeiros eclesiásticos. Ele não instituiu uma hierarquia, nem designou um dono da fé. O que ele deixou foi uma chama acesa, uma transmissão viva da consciência crística. Essa chama passou por João, por Maria Madalena, por Tomé, por tantos outros que entenderam que o reino de Deus não é uma doutrina externa, mas um despertar interno. E essa chama ainda hoje pode ser acesa em qualquer um que ouse buscar. A última ceia foi o momento simbólico em que essa chama foi passada pela primeira vez, não com palavras, mas com gesto, presença e silêncio. E cada nova ceia, visível ou invisível, repete esse milagre. Na ceia, Jesus parte o pão e o distribui. Esse gesto simples é profundamente revolucionário. Partir o pão é quebrar o ego, abandonar o eu separado, para lembrar que somos todos parte do mesmo corpo espiritual. O vinho, símbolo do espírito, é compartilhado. Não é guardado para os puros ou perfeitos. É derramado por todos. Este é o meu sangue derramado por vós. O sangue é a vida que circula entre todos, a energia que liga o visível ao invisível. A ceia, então, é a metáfora suprema do caminho espiritual verdadeiro. Reconhecer o ego, quebrá-lo e permitir que o espírito se espalhe. O maior engano da tradição institucionalizada foi fazer com que os fiéis olhassem para a ceia como um rito distante, pertencente ao passado, reservado a sacerdotes e rituais formais. Esse distanciamento roubou das pessoas o acesso direto à experiência do sagrado. Mas a verdade sempre encontra uma forma de retornar. Hoje, mais do que nunca, homens e mulheres estão redescobrindo que a espiritualidade é viva, interior, intuitiva, que não precisa de templos, mas de presença, que a ceia não depende de pão e vinho físicos, mas de partilha e consciência. Cada ato de generosidade é um eco da ceia. Cada conversa profunda entre almas abertas é um novo capítulo dessa história. Cada momento de despertar interior é um brinde invisível feito com o cálice da verdade. Você não precisa esperar por um domingo ou por um altar. A mesa está sempre posta e você está sempre convidado. A última ceia não foi o fim. Foi o início de uma linhagem espiritual silenciosa, não reconhecida pelas instituições, mas preservada nos corações despertos ao longo dos séculos. Uma linhagem que passa pela poesia mística de Rumi, pelos ensinamentos de místicos medievais, pelos gnósticos perseguidos pelas bruxas queimadas, pelos sábios esquecidos. Uma linhagem que agora retorna, com força e clareza, nesta nova era de busca interior. A última ceia continua. Ela está acontecendo agora, enquanto você lê essas palavras e sente o chamado para algo maior, uma lembrança perdida de quem você realmente é, uma sede de reconexão, um impulso de viver com verdade, com presença, com alma. Jesus não instituiu uma religião. Ele ofereceu um caminho de despertar. A ceia foi o símbolo dessa jornada. Um rito simples e profundo, onde ele nos mostrou que a verdadeira comunhão é com a essência da vida, com o divino que habita em todos nós. O que a Igreja chamou de última ceia, talvez devesse ter sido chamada de primeira ceia da nova humanidade, aquela onde o espírito humano desperta para sua origem divina, onde não há mais mediadores, castas, dogmas, mas presença, amor e luz compartilhada. Agora você sabe, a ceia não está no passado, ela está em você e começa toda vez que você escolhe viver com consciência, compaixão e verdade.